Fala, futuro bombeiro, e aí, tudo bem? Amanhã eu não vou fazer a prova de bombeiro porque eu não me inscrevi para bombeiro, mas eu vim aqui desejar boa sorte para todos que irão fazer para a soldado e para oficial, que vocês possam ir bem aí nessa prova. Pessoal que nunca estudou muito as leis, deu uma revisada no artigo 5º da Constituição Federal, que é muito bacana. Acho que pode ser o divisor de águas aí, porque vocês já estão aí acostumados com a geografia, a história e a língua portuguesa, né? Acho que o divisor de água pode ser aí na lei, que muita gente que vai fazer a nível de soldado, tô falando, já não conhece tanto aí a parte das leis, mas eu acredito que vai cair coisa que a gente chama no direito de letra de lei, a lei seca. Não é a lei de alcoólica bebida, não. A lei seca que a gente fala é a letra da lei, como ela deve estar na Constituição, por exemplo. Repercutiu muito aí essa semana, né, sobre o direito à liberdade de expressão. Saibam de antemão que a liberdade de expressão, assim como a liberdade de locomoção, a liberdade, a propriedade, a liberdade de segurança, que nesse caso a Constituição fala segurança jurídica, quando se fala também o direito à vida, o direito à propriedade, todos esses direitos aí eles são limitados, estão no artigo 5º e nos incisos. Não existe direito absoluto. Quer dizer, tira a palavra limitada que eu falei, todos esses direitos aí eles são relativos. Não existe direito absoluto no Brasil e nenhum Estado democrático de direito do mundo, não existe. Até mesmo por questões, eu gosto de dizer, por questões biológicas. Você não pode dar o direito à vida a um cidadão, sendo que um dia biologicamente a pessoa vai morrer. Então não é absoluto, é relativo. Significa o quê? Que na legítima defesa, por exemplo, você pode tirar a vida de alguém, desrespeitando completamente o direito à vida, porque você está no direito seu de excluir a ilicitude, no caso de legítima defesa. Então, liberdade de expressão, se nas questões vierem assim dizendo que é algo absoluto, a liberdade de expressão, lá no podcast do cara lá, ele estava defendendo a legalização de um partido nazista, que é algo completamente contra a lei, ou seja, naquela liberdade de expressão, ele ultrapassou a liberdade de expressão e cometeu um crime, que é a 7716, lei sobre os crimes de racismo, etc. Então, eu gostaria de comentar aqui uma questão com vocês, que talvez caia, porque fala, deixa eu ler aqui para vocês, conceder esse mandato de injunção, ó. Esse mandato de injunção, aí na letra A ele fala, ó, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Não, isso não é mandato de injunção. Quando tem um abuso de poder, uma ilegalidade, um abuso de autoridade, isso é mandato não, na verdade isso é habeas corpus, que você pode impetrar. Aí ele vai para a letra B, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente. E isso não é mandato de injunção, isso é mandato de segurança. Ele faz a narração do mandato de segurança e diz que é mandato de injunção, não é. Aí letra C, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade pública, meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Isso não é mandato de injunção, isso é ação popular. Quando se fala de moralidade pública, tá havendo algum indício de corrupção numa obra, você entra com mandato de injunção para assegurar ali a moralidade da administração pública. Isso é ação popular. Aí no último, na letra D, sempre que a existência da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Isso não é mandato, quer dizer, isso não é, não, está faltando uma palavra errada aqui. Ele fala sempre que é existência, não é existência, é ao contrário, sempre que é a falta da norma regulamentadora. Você pode ver que ele dá a narração de todo mandado de injunção, mas ao invés de ele colocar a falta, ele coloca a existência, e por isso também está errada. A narração da Constituição Federal, ela diz
sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, quando há uma falta ali, existe uma lacuna, que uma determinada parte da população se sente prejudicada por não ter uma lei que ampare aquela população, ela pode ir lá recorrer, e isso é chamado de mandado de injunção. Por exemplo, os quilombola ou tribos silvícolas, que são os indígenas, ou a comunidade LGBT, que elas se sintam que não têm um determinado direito que deveria proteger elas, elas podem entrar com mandato de injunção. Então é sempre que há falta, não a existência. Outra situação, você como repercutiu essa situação aí sobre a liberdade de pensamento, que é algo constitucional, só que a liberdade de pensamento está escrito assim na Constituição, artigo 5º, no inciso 9º, salvo engano, depois vocês vejam lá, mas é o 9º, salvo engano. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Só que isso é a letra da lei, de forma explícita, mas de forma implícita nos limites da lei. Significa que você não pode usar sua livre manifestação de pensamento para cometer um crime. Se você sair dessa esfera e comete um crime, aí sim, já não é manifestação de pensamento. Então, nesse caso, já entra na seara do crime. Você não pode pregar, por exemplo, o racismo. Você não pode pregar a volta da escravidão. Você não pode pregar o nazismo. Você não pode pregar inúmeras outras coisas que existem leis que vai contra. Então, neste caso, você sai da seara do campo democrático, da sua liberdade de expressão, do pensamento, e entra já no crime. Então, tenham bastante cuidado se a questão vier dizendo que o direito ao pensamento, a liberdade de expressão, de escrever e tal, é absoluto. Não é absoluto, pô. Você não pode ir lá simplesmente ser dono do jornal e escrever antissemitismo contra judeu. Você não pode divulgar ideologias de ódio. Então, tudo isso existe uma lei para reprimir. Então, no artigo 5º, se atentem a isso, sobre as liberdades serem absolutas ou não, que elas não são. Por exemplo, você tem direito à vida. Ele é absoluto? Não. Tem pena de morte no Brasil? Tem, salvo de guerra declarado, entendeu? Se tiver guerra declarada, você pode vir a ser morto pela pena de morte. Então não é absoluto. Se disser bem assim a questão, pode haver pena de morte em tempo de paz, está errado, completamente errado. Mas em tempo de guerra pode? Aí pode, entendeu? Então o que não pode haver penas cruéis, não pode haver penas de banimento. E o que é o banimento? É você expulsar a pessoa do país, vai embora para outro canto, entendeu? Isso é uma pena de banimento, cruéis e perpétua, quando você fica de vez lá na prisão. Então não pode ver esses tipos de pena. Então se atendem também para os direitos políticos também. Os direitos políticos são muito importantes, os direitos de nacionalidade. Então, por que eu peguei na parte do constitucional? Porque pode ser o divisor de água para quem está já bem preparado na geografia, na história, na língua portuguesa e nas demais, na institucional, que a institucional estava fácil. Tanto é que na PM, eu não sei se é a mesma lei do bombeiro, acredito que seja a 1154, eu gravo assim, é 1154, eu não gravo 1154 não, tá? É 1154 que eu gravo, que fica mais fácil de gravar. Outra sugestão, então, vocês que vão fazer a prova, vocês estão mais bem preparados, o divisor de água pode ser que seja o constitucional. É apenas um mero chute, tá ok? E depois de tudo isso, eu gostaria só de dizer obrigado aí por estar acompanhando meus vídeos aí. Tem vídeo meu aí que está com 3.000 visualizações e eu nunca pensei que os meus vídeos chegariam a esse tipo de visualizações, porque
ano retrasado eu gravava sobre elétrica, né? Eu fazia circuito, capacitor, ar-condicionado e nunca chegou nem a 100 visualizações. Então, gostaria de agradecer a vocês e desejar uma ótima prova de bombeiro. Valeu, obrigado, falou!